Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou teu irmão em Cristo, Washington Siqueira. Que prazer ter você aqui conosco. Estamos aqui hoje para meditarmos, examinarmos as Sagradas Escrituras em mais um dia. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Como você está? Vai tudo bem? Você que já nos acompanha há um tempinho, sabe que nós estamos aqui examinando, lendo as Sagradas Escrituras e já lemos aí Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos, e hoje nós vamos finalizar 1 Coríntios, Já lemos aí os 10 primeiros capítulos de 1 Coríntios e hoje nós vamos finalizar lendo aí os últimos 6 capítulos que faltam. Então eu quero te convidar neste momento que pegue a sua Bíblia e nós vamos juntos meditar na palavra do Senhor, nós vamos juntos examinar as Sagradas Escrituras e vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar mais uma vez por meio da carta de Paulo a 1 Coríntios. Então pegue já a sua Bíblia, compartilhe, deixe o seu like, divulgue essa live, divulgue esse vídeo para os seus amigos, para o grupo da sua igreja. Sabe por quê? Porque é importante quando você divulga. Por muitas vezes nós trabalhamos, saímos, resolvemos nossos problemas e chegamos em casa e só vamos meditar ou só vamos ler a palavra do Senhor quando estamos na igreja durante o culto. E nós temos que tirar um tempo para lermos, nós temos que tirar um tempo para examinar, estudar a palavra de Deus, porque é ela que vai nos fortalecer, é ela que nos dá graça, é ela que nos sustenta. Então vamos lá, já pegou a sua Bíblia? Vamos ler então 1 Coríntios, capítulo 12, para a nossa meditação a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que diz: Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, e a outro ao dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos agora ler versículo 12 do capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus ou quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais honestos não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Vamos agora ler o capítulo 13 de 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou com um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportassem os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade nem se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é o em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Portanto, agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o amor destes é o maior. Vamos agora ler o capítulo 14 de 1 Coríntios, a partir do verso 1. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios.
Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que de todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falassem ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecera o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que falo será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai soberjar neles para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois, com o espírito? Mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem a graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, porque por gente de outras línguas e por outros lábios falareis a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas estranhas, e entrando indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Versículo 26 do capítulo 14. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus.
E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Vamos ler agora capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do verso 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e qual foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como o monte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto os inimigos debaixo dos teus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque algum ainda não tem o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E que corpo virão? Insensato! O que semeias tu não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeias o corpo que há de nascer, mas simples o grão, como de trigo, de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhes o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Vamos agora ler o último capítulo deste livro, o capítulo 16, do livro de 1 Coríntios. Estamos terminando hoje, finalizando já aí 1 Coríntios e depois nós vamos começar o livro de 2 Coríntios. Então vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do verso 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei-os também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis onde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe que muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando lhe ofereça-se uma boa ocasião. Vigiai, e estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é a primícia de Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeitais aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais, as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer um minuto de oração. Terminamos agora a leitura de 1 Coríntios. Já vamos marcar, né? Eu fiz aqui como se fosse um esboço, um plano de leitura. E agora já vamos marcar aqui que terminamos 1 Coríntios e depois nós vamos aí, na próxima oportunidade, começar o livro de 2 Coríntios. Ore agora agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por tua fidelidade, por tua bondade, porque, Senhor, até aqui nós estamos sendo, meu Deus, abençoados, agraciados com teu poder. Terminamos hoje, ó Deus, a leitura de examinar mais um livro das suas sagradas escrituras. Deus, e que essas pessoas que estão lendo, estão acompanhando conosco, sejam tocadas. Que elas possam aprender também, Senhor, com tua palavra, com tua graça. Meu Deus, abençoa elas, ó Pai, com tua glória. Que por meio desta palavra elas sejam curadas. Que por meio desta palavra, Senhor, elas sejam tocadas, abençoadas, redimidas, transformadas pelo teu poder. Que haja
cura neste corpo enfermo, que haja libertação nesta vida aprisionada, que haja transformação deste lar em guerra, que haja prosperidade aonde há miséria, que haja, Senhor, paz aonde está tendo trevas, que o teu nome seja glorificado, que essa pessoa, meu Deus, a partir de hoje seja tocada, abençoada, revigorada, curada, tocada por tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Antes de encerrar, quero pedir, deixe o seu like, compartilhe, porque quando você deixa o seu like, você comenta, você compartilha, você está ajudando no algoritmo do nosso canal, estará compartilhando, divulgando, e assim mais pessoas serão alcançadas por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.